último diazinho do mês de fevereiro, prontos aí agora para começar o ano, começar março. E já que a gente vai começar março, né, começar o mês onde já passou carnaval, já passou pós-carnaval, já passou tudo, que a gente possa então lembrar quais são as nossas resistências. Nas terças-feiras eu tenho trazido aqui esse livro maravilhoso, A Guerra da Arte, onde na Guerra da Arte mostra, ele comenta alguns aspectos de resistência que nós temos. Às vezes a gente acha que não, nada a ver, não tem resistência. Vocês vão ver, vocês vão identificar vários aspectos que a gente tem ao longo de nossa vida. Cada vez que a gente tem uma situação que está começando a dar certo, que tu está querendo mudar, que tu tem algo que vai realmente entregar o teu melhor, surge alguma coisa para dar uma boicotadinha. E é nesse boicote a gente precisa, tem que estar atento. Por isso que eu digo tanto, para o nosso caminho de desenvolvimento, de autoconhecimento, eu preciso aprender a me observar. Quando eu aprendo a me observar, eu aprendo a me amar. Me amar não quer dizer que eu tenho que me apaixonar por mim, não. Eu simplesmente tenho que aprender a aceitar as coisas da maneira como eu estou fazendo, curtindo daquilo como eu estou gostando. Depois que eu aprendi a me amar, eu aprendo a ter autorresponsabilidade. Aí eu passo a perceber de que nada é pessoal, de que os outros não estão contra mim, de que os outros são apenas os meus mestres, são os espelhos dentro daquilo que eu posso mudar em mim. E nessa situação do que eu posso mudar em mim, eu preciso estar muito atento às resistências. Eu já há algum tempo eu trabalhava bastante essa questão do não consigo, não quero, e algumas vezes não sentia muito bem que não era não conseguia ou não queria fazer algo, mas sim era resistência. Quando eu me deparei com esse livro, eu digo, uau! Eu já tinha essa percepção de que tinha um campo bastante forte que nos impede algumas vezes de chegar, de alcançar onde a gente realmente quer chegar, mas eu trabalhava como resistência, mas achava, não, resistência parece uma coisa meio utópica, meio nada a ver, mas depois que eu me deparei com esse livro, eu disse, tá, perfeito, fantástico. Bora fazer o Ho Oponopono. Então, para quem quiser, já tem lá no meu YouTube, Ho Oponopono Emocional, by Ricardo Snap Nogueira. Tem resistência para que tu possa trabalhar as tuas resistências. Tem também o não consigo, tem o não quero. E tem vários outros, tem mais de 90 emoções lá para que tu possa tomar consciência e liberar ela para que a gente possa voltar a ser, expressar e manifestar o nosso melhor. Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, André. André pontualmente aqui. Bom dia, Silvane. Bom dia, Napelena. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, Silvia. Bom dia, Silvane. Então, bora lá. Bom dia, Marco. Tamo junto. Vamos ver aqui, então, as resistências. Então, as resistências recruta aliados. Não basta ter resistência, ela precisa recrutar aliados aqui para nos deixar ainda mais travados no nosso processo de desenvolvimento. Bom dia, Márcia. Bom dia, Vani. Vamos ver aqui, então, o que a resistência recruta aliados aqui. Por definição, a resistência é a autossabotagem. Aqui já começa esse termo bem importante, autossabotagem. Toda resistência é um aspecto de autossabotagem. Para quem não acompanhou, na terça-feira passada, na passada não porque foi carnaval, na terça-feira retrasada, eu trouxe um aspecto bem importante que ele fala sobre a resistência. Aquele lugar para onde tu estás resistindo ir, ali é a tua bússola. Lembra a bússola do Jack Sparrow, que era uma bússola maluca, que mandava para um lado, mandava para o outro, de repente ele tinha que chegar naquele lugar e a interpretação era sempre equivocada. O mesmo é a nossa resistência. A nossa resistência, por exemplo, eu tenho que ir para academia. E aí, não, mas hoje eu não estou com vontade. Não, mas hoje eu não quero. Não, mas hoje não deu tempo. Hoje eu estou muito cansado. Essas desculpinhas todas são a nossa resistência para aquilo que é para o teu melhor. Lembrando, gente, nós somos que nem aquela velha metáfora de empurrar a pedra morro acima, onde nessa questão de empurrar a pedra morro acima, o que nos cabe é o esforço, realmente, o esforço para empurrar essa pedra. Porque se a gente solta a pedra, ela simplesmente rola morro abaixo, e é exatamente o ponto da resistência. Ela quer nos tirar ali de ser aquele objeto que está empurrando o morro acima para que a gente simplesmente desça morro abaixo. Percebam um detalhe, né? Se eu estou fazendo uma dieta, aí eu começo aquela dieta e começo, não, mas é ruim isso daqui, é ruim aquilo outro, entra na resistência. Se eu simplesmente começo a comer tudo que eu acho que eu posso, eu me torno um balão. Engordo. O mesmo exercício. Eu estou ali, não quero nada a ver. Daqui a pouco eu estou
completamente com o corpo sem músculo. O mesmo para conhecimento. Ah, não, mas eu não quero ter que ler um livro, eu não quero ter que ver um documentário, alguma coisa que me traga conhecimento. Aí eu simplesmente me rendo a ficar nas redes, me rendo a ficar vendo programas que não me agregam nada, ou simplesmente me distraindo daquela situação. Quando vê, eu estou ladeira abaixo, já não sei mais nem o que falar, não sei nem o que a vida está trazendo. Então a resistência está nisso. O nosso papel é sempre romper essa resistência. Não existe crescimento sem atrito. A vida inteira vai ter o atrito. Como eu trouxe também do livro da Cristina Cairo, que nós falamos ontem, sobre os monges tibetanos vietnamitas, de que eles mesmo lá nos seus 90 anos, 100 anos, seja lá a idade mais avançada que eles estão, terminaram de aprender alguma coisa, eles simplesmente se colocam em uma outra jornada para aprender outra coisa. Por quê, gente? Porque esse é o nosso propósito. Para que eu possa evoluir, eu preciso continuar expandindo, eu preciso continuar me colocando em desafios. Esse é o ponto do como é que é o nome? Ikigai. Ai, me fugiu o nome aqui. Deixa eu ver se eu acho só o nome desse outro tema, que ele traz exatamente essa questão de viver cada dia, viver todos os aspectos que eu tenho. Eu tenho que ter um propósito para cada dia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto isso, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ikigai, exatamente. O Ikigai, 5 passos para encontrar o seu Ikigai. E no Ikigai, uma das coisas que ele fala que é fundamental é eu ter um propósito. Todo dia eu tenho que ter um propósito. Eu estou me acordando, para que eu estou me acordando? Não, eu estou me acordando porque eu quero estudar aquele idioma. Eu estou me acordando porque eu quero me aperfeiçoar naquele esporte. Eu estou me acordando porque eu quero servir dessa maneira. Todo dia nós temos que ter um propósito para estar acordando, para que eu tenha um motivo de acordar feliz para aquilo ali. E ir para essa jornada, para esse labor, para essa atividade, seja externa ou seja interna, mas para que eu possa entregar o meu melhor. Não adianta eu chegar e acordar, aos céus, ó vida, o azar, lá vou eu de novo para o meu trabalho, que é um saco, eu odeio aquele trabalho. Esse pensamento do eu odeio meu trabalho e tudo mais, além de ter a resistência, em algum aspecto tu estás cocriando as situações de que daqui a pouco tu não vai mais ter esse trabalho. Aí o que acontece com a maior parte das pessoas? Nossa, eu fui demitido, não sei por que, como eles são ingratos. Sim, mas tu odiava aquele trabalho. É óbvio que tu ia ser demitido. É óbvio que tu não estava entregando o teu melhor. Então, gente, a gente está aqui em todas as situações. Ainda hoje de manhã eu mandei para alguns grupos a arte de viver. Tem um videozinho ali no YouTube, a arte de viver. Procura lá, a arte de viver. De um filósofo, de um livro, onde ele fala exatamente essa questão. Somos todos como atores, personagens, que precisamos ver como eu vou desempenhar o meu melhor papel. Então não adianta eu ficar naquela preocupação, ficar me ocupando de um monte de coisa. Eu preciso utilizar os outros, as referências, as situações, como o ponto de partida de onde eu posso evoluir. Ok, eu estou aqui fazendo live, beleza. Como é que eu estou fazendo essa live? Como é que eu fazia lá atrás? O que eu posso melhorar? Ah, eu procurei uma luzinha, até ela apagou aqui. Procurei uma luzinha para ficar melhor o ambiente, o que as outras pessoas estão fazendo, como é que eu posso fazer, como eu posso entregar o meu melhor, como eu posso me aperfeiçoar ainda mais. E uma das partes que eu vejo que de certa maneira eu estou trazendo melhor é que vem aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas, vem aumentando a quantidade de curtidas, vem aumentando a quantidade de presentes enviados. Ok, esse é um retorno da lei uma das leis do Bert Hellinger de dar e tomar, onde as pessoas estão retribuindo, onde eu estou me sentindo cada vez mais motivado para entregar mais. E assim todos têm alguma coisa. Lembra, outro dia tinha uma pessoa que estava dizendo, nossa, mas eu não sei, eu sou aqui muito triste, muito deprimida, eu não consigo evoluir, eu não consigo fazer as coisas. Então vamos lá, aprende isso daí. Pega essa tua situação, assim como eu pego o meu TDAH. Tenho TDAH, mas não significa de que ter o TDAH significa de que eu vou ficar parado dizendo para todo mundo, eu não cresço porque eu tenho TDAH. Não, eu escolhi esse desafio a mais, que ele me traz uma autodesvalia, uma desqualificação, que ele me faz procrastinar um horror, que ele me faz ser míope com relação ao tempo, que ele me faz arranjar desculpas e me distrair várias vezes. Então vamos lá, vamos criar métodos para que cada vez mais eu consiga estar focado e eu possa evoluir, eu possa entregar o meu melhor. É isso que a gente deve fazer em todas as áreas. Lembra aquele gari lá no Rio de Janeiro? E não dá para chegar a dizer, não, mas na minha área não é assim. Não, mentira, gente. Tinha um gari lá no Rio de Janeiro, 3, 4 horas da manhã, cada vez que terminava uma escola de passar, ele ia lá e varria com toda a emoção, sambando, fazendo, acontecendo. Depois foi parar num programa de televisão. Por quê? Porque chamaram ele de sorriso.
Ele estava sempre muito alegre, muito eufórico. O mesmo, aquela outra moça que estava lá, trabalhou com sobrancelhas. Ela disse: olha, aqui tem um nicho. Ela resolveu se especializar com sobrancelha. Daqui a pouco ela criou curso. Hoje ela é milionária fazendo curso de sobrancelha. Então pega aquela situação que tu faz e que tu faz o teu melhor, aprende, experiencia e ensina as outras pessoas. É para isso que a gente está aqui, fazendo o nosso melhor, e aí a gente consegue sempre seguir em frente. Deixa eu voltar aqui então para o nosso livrinho. Cadê? Aqui. Deixa eu dar bom dia aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. O que foi, André? Eu tenho um pecado mortal, a tal da preguiça. Então vai lá, André, sente lá, tá lá no Ho'oponopono, a preguiça. Não é que é um pecado, é uma questão de sentir. Como é que é sentir? Como é que é tomar consciência da preguiça? Eu tenho dias que eu também tenho preguiça de sair da cama. Eu vou lá e já coloco nos meus exercícios do Ho'oponopono matinal. Sente a preguiça, toma consciência da preguiça. Quanto mais eu sinto, o ponto é eu não me render a isso. É simplesmente eu perceber, é esse o objetivo. É essa a emoção, é esse o sentimento que eu tenho agora para tomar consciência. Depois que eu tomo consciência daquilo, beleza, eu já te senti preguiça. E agora, o que mais eu tenho para fazer? Agora eu tenho aqui essa louça para lavar, eu tenho essa situação para arrumar, eu tenho esse conteúdo para aprender, essa outra situação para ler, e aí eu sigo em frente. O ponto é eu não me render. Quando eu fico me rendendo, eu simplesmente estou me aliando à desculpa que está impedindo de eu crescer. E não é esse o nosso propósito. Vamos em frente, vamos em frente. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, Andréia. Bom dia, Marúzia. Bom dia, Eliane. Bom dia, Lidiane. É verdade, valeu, Marúzia. Bom dia, User. Bom dia, Ana Pires. Bom dia com alegria. Show de bola. Então vamos lá, continuando aqui no nosso tema de hoje, resistência, né, do livro A Guerra da Arte, que é a capinha que está aparecendo em algum lugar aqui da live. Quando começa a superar a sua resistência, e aí ele traz o exemplo daqui no livro da questão de um escritor, né? Então quando esse escritor ele começa a superar a resistência, em outras palavras, quando ele começa realmente a escrever, ele pode verificar que as pessoas próximas começam a agir de modo estranho. E aqui ele está trazendo, nesse tópico aqui ele está trazendo a resistência que recruta aliados. Então ela está recrutando esses aliados do modo estranho. Podem se tornar amuadas ou mal-humoradas, podem adoecer, podem acusar o novo escritor de estar mudado e de não ser mais quem era. Quanto mais próximas as pessoas forem do escritor, dessa pessoa que tem que elaborar algo iniciante, de forma mais bizarra irão agir e mais emoção colocarão por trás dos seus atos. Então percebam, gente, quando a gente começa a fazer aquela atividade que tu está imbuído, está bem engajado e tudo mais, percebam como começam a surgir situações. Surgir conflitos, tu começa a ter conflito lá com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, sempre tem alguma coisa querendo bater ali a luzinha de que é mega importante e que tu tem que fazer. E claro, pode ser que tenha alguma situação de que tu tenha realmente algo a fazer, mas tu vai pontualmente, mas tu precisa estar muito atento, muito focado, focada para aquilo que tu realmente tens que fazer. É muito normal, muito comum daquelas mães, principalmente, né, que estão lá, e o filho está crescendo, mas agora eu tenho que fazer isso daqui, e ela nunca se coloca na jornada para ela. Principalmente a mãe que tem a síndrome da salvadora. Quando ela tem a síndrome da salvadora, ela vai e tem que fazer alguma coisa para esse filho, e tem aquele outro filho. Não, mas agora eu não posso começar o meu curso. Não, mas agora eu não posso fazer o meu exercício. Não, mas agora eu não posso mudar isso daqui, porque afinal de contas, o meu filho, o meu marido, ele precisa dessa comida, ele precisa dessa coisa. Então, sempre arranja a desculpa, a resistência de que os outros têm uma prioridade maior do que a si mesmo. Então tu precisa parar, focar e ver. Por que eu digo sempre, de novo, né? Por que eu digo sempre que a gente precisa aprender a se observar, para aprender a se amar, para ter autorresponsabilidade? Porque nessa situação, o amor, a gente tem a ilusão de que é ressarcido através da nossa atividade para com os outros. Mas é mentira isso. Porque na verdade eu estou numa barganha. Vamos lá. Eu me ocupo satisfazendo os desejos de vocês para vocês dizerem que me amam e vocês me dizerem que eu sou fundamental. Na verdade, eu não estou reconhecendo que eu sou fundamental. Eu não estou reconhecendo de que eu
de que eu me amo, de que eu tenho dons, de que eu tenho talentos. O que eu preciso fazer? Eu preciso, então, de alguma maneira, voltar a me observar, reconhecer os meus talentos, e aí no que eu reconheço os meus talentos, eu posso então perceber de que algumas vezes eu vou fazer atividade ou não. Algumas vezes eu vou chegar e dizer, olha gente, hoje eu tenho tal curso, vocês precisam fazer a comida. E aí vai ficar, ai meu Deus do céu, e aí eles vão brigar comigo, e aí eles não vão mais me amar, não vão mais me querer. Não, não é isso. E realmente pode surgir essa briga. E aí então o que tem que fazer? Vai lá e sente. Sente lá no meu YouTube, o Ponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira. Sente essa emoção. Sente a desvalidação, sente a frustração, sente a angústia, sente a ansiedade. Quando tu vai tomando consciência dessas emoções todas, sente a chantagem, a manipulação. Quando a gente vai sentindo tudo isso, eu digo, opa, tá, ok, agora eu entendi o que eu tenho para fazer. O começo é sempre mais desafiador, mas aos poucos a gente vai aprendendo. De novo, gente, como me trouxeram aqui, eu adorei a teoria adleriana. O Adler diz, a gente precisa aprender a ter as tarefas bem definidas, de quem são as tarefas, e a gente precisa aprender de que a nossa liberdade, ela depende dessa autoaceitação. Não adianta eu querer agradar a 5, a 10 pessoas e aí eu estou vivendo a vida, eu estou preso, eu estou dependente das pessoas. Não, mas isso é bom. Não, mentira, tu tá mentindo para ti. Não é bom porque eu estou na dependência emocional dessas outras pessoas e eu não estou vivendo a minha vida. E vai chegar um determinado momento, as pessoas vão se afastar, vão sair, vão seguir a sua jornada. Nossa, mas e agora eu fiz tudo por elas. Bem feito. Eu tinha uma formadora de constelação que ela dizia exatamente isso. Quando a gente faz tudo para o outro bem feito, porque quem mandou? Primeiro princípio do Reiki, sou mestre em Reiki, o primeiro princípio do Reiki fala isso. A pessoa que precisa, ela tem que pedir ajuda. Então, todo mundo tem um livre-arbítrio. Jesus já fazia isso. Ah, tu quer ser curado? Levanta-te, estás curado. Ah, tu não quer ser curado? Ok, continua aí onde tu estás. Mas não, o Salvador tem que se meter, tem que fazer. Então percebam, aqui é um papel da resistência, onde eu estou me anulando para ilusoriamente achar que eu estou sendo útil às outras pessoas. E é mentira isso, gente, é mentira. Vamos lá, vamos voltar a olhar para si, vamos voltar a se perceber. Tem várias jornadas aqui que eu trago. Vou aproveitar antes que o André me diga para fazer o merchan aí. Várias jornadas, tem a jornada do Cavaleiro Preso na Armadura, essa daqui em abril vai sair a segunda jornada dela, que é fantástica, o pessoal que está fazendo está adorando lá. Tem também a jornada de Aprendendo a Se Conhecer, do 33 ou 40 dias, ainda não defini ao certo, de autoobservação. Vai ter a jornada Aprendendo o Eu Interior, em busca do Eu Interior, com a Roda da Vida. Tá fantástico também esse material. Tem também o Praticando o Ponopono Emocional, já que já tem lá o canal no YouTube. Então, ferramentas eu trago, cada uma tem um valor, tem alguma coisa, tu vê de acordo com o teu bolso. Ah, eu não tenho dinheiro, Ricardo, beleza, continua assistindo as lives ali, vai de alguma maneira praticando. Não, mas eu não quero fazer contigo, faz com outra pessoa, faz com quem tu quiser, mas busca fazer, esse é o nosso propósito. Cada um de nós precisa buscar se conhecer cada vez mais para sair dessas dependências ilusórias que só nos impede de ser, expressar e manifestar o nosso melhor. Vamos ver só um pouquinho aqui que surgiu um monte de comentário. E não deu tempo, depois de vez em quando eu engreno a primeira, segunda, terceira. Estou nessa fase, maravilha na pele. E por estar nessa fase, tu vai começar a perceber, né? Opa, o que eu posso fazer? Então começa isso, começa a te observar. No que tu começa a te observar, começa a te amar. Começa a te dar atenção. O que é o auto-amor, gente? É o simples fato de eu me dar atenção. Eu quero comer isso daqui agora? Isso daqui realmente me faz bem? Eu quero fazer esse exercício? Eu quero colocar essa roupa? Como é que eu sinto essa roupa? Te dá o banho com tranquilidade. Não fica pensando em 512 coisas do banho. Te dá o banho, vai te deitar. Agradece o teu corpo. Obrigado por isso. Por tudo que a gente viveu hoje. Isso é auto-amor. Síndrome da salvadora da família inteira. Então, Ivani, nessa situação já fiz isso daí. É muito pesado e a gente acaba absorvendo um cargo que não é nosso. Simplesmente libera, cada um tem o seu papel. E aí a gente está numa barganha. Na verdade, normalmente, por exemplo, eu como caçula, e os caçulas adoram isso, porque eles queriam ter a atenção, queriam ser os primeiros, vão e querem se colocar na frente de tudo. Mentira.
Não é esse o nosso lugar. No meu lugar onde eu tenho força. Cada um de nós tem uma jornada. Cada personagem do nosso sistema familiar tem uma jornada. Então, se eles têm problemas, vamos lá, deixa eles resolverem. Te coloca, olha, eu estou aqui à disposição, mas eu não vou te salvar. Eu não vou fazer o que tu tens que fazer. Senão, imagina o seguinte. Imagina a nossa criança, né? Filho, tem certeza que tu deve ter filho. Quando tu tem o filhinho, aí tem lá aqueles que utilizaram o andador para que a criança não conseguia ficar em pezinha. Imagina deixar essa criança a vida inteira no andador. Eu não vou tirar do andador porque ela vai cair e vai se machucar. É exatamente o mesmo que o Salvador, a Salvadora faz. Não deixa a pessoa passar por aquilo. Aí daqui a pouco a gente morre e a pessoa vai ter que passar por aquilo. Como é que ela vai crescer? Como é que ela vai evoluir? Não adianta a gente ficar fazendo as coisas pelos outros. A gente precisa dizer, olha, eu fiz até aqui, eu posso fazer uma vez para te mostrar, mas depois é contigo, queridão, queridona. Te vira, bico de luz. Vamos lá, tem que seguir em frente. Aí a gente está verdadeiramente salvando, possibilitando com que essa pessoa tenha condições de crescer e de evoluir. Do contrário, eu estou simplesmente deixando ela dependente de mim para eu ter atenção e para eu me sentir importante, porque eu não consigo me valorizar. Vamos lá, vamos mudando. Bom dia, bom dia, bom dia, Ivete. Bom dia, Ricardo, bom dia, pessoal. Bom dia, Valen. Bom dia, bom dia. Sem graça, como chama essa lei? Lei do esforço, André. Lei do esforço. A gente precisa ir adiante. Tudo aqui está para a gente poder realmente fazer para acontecer. Não é para ficar na preguiça. Bom dia, Marúzia. Bom dia, de luz. Bom dia, Luísa. Vamos lá, vamos em frente aqui. Continuamos aqui na nossa resistência. Tem 2 filhos pequenos que não deixam que eu faça as coisas. Mentira, Margarete, mentira. A gente até pode ter alguns aspectos de que a gente vai fazendo. Claro, de acordo com a idade, do 0 aos 7 anos de idade, são as crianças são mais dependentes, mas a partir dos 7 anos eles já começam a entrar um pouquinho na condição de poder ajudar. Já podem começar ajudando a arrumar a sua cama, já podem arrumar seus brinquedos, já podem participar de pequenas tarefas e pequenas atividades. E eu sei que tem um detalhe muito importante nessa questão, né? Quando a gente tem os filhos, e quando eu me separei, por exemplo, meu filho, meu mais velho tinha 10 e a minha segunda filha tinha 7 anos. Naquela época, na sequência, a minha atual esposa, quando ela começou a entrar, ela disse, nossa, mas eles já são grandinhos, eles já podem fazer algumas coisas. E eu te entendo, porque a gente começa ali, eles vão crescendo, e a gente nem nota de que a gente gosta de se sentir importante acolhendo tudo dos nossos filhos. Mas à medida que eles vão se tornando maior, esse ato de continuar é um ato de comodismo deles também. Porque é óbvio, para eles é sempre muito bom, fica lá feito o pintinho. E tem um filmezinho, não me lembro se está no YouTube, eu não me lembro onde é, de que é muito bacana, tá o pintinho assim lá no ninho, e aí o pintinho chega lá e abre a boca, e a mãe do pintinho chama ele para ir lá para pescar, para pegar a comida. E aí o pintinho não vai, ele fica assim, eu quero comidinha, eu quero comidinha. E aí ele não vai para essa situação. Aí nisso, ela vem, chama ele, aí ele vai, daqui a pouco toma uma vaca, vem uma onda, derruba ele sai e diz, não vou mais voltar para isso daqui. Ela diz, bom, se tu não vai voltar, tu vai ficar passando fome. Aí passa mais um tempo, aí o pintinho vai lá. E aí ele vê um siri. E aí o siri mergulha quando vem a onda e ele também mergulha lá. Aí ele começa a enxergar todas as coisas e ele passa a ver o mundo com uma outra perspectiva. E ele então começa a querer ensinar os outros passarinhos de que eles podem mergulhar e vão enxergar onde estão todas as comidinhas que eles vão comer depois. Percebam, a gente sempre tem uma oportunidade de ir além, de crescer e de experienciar mais, mas a gente precisa se render a isso. Sou mãe de autista e ainda cuido das minhas 2 sobrinhas, faço trabalho de casa. Ok, então aqui tem uma situação, André. O autismo, ele traz uma particularidade. Mas, de novo, né, cada um de nós escolhe um desafio. Teu filho autista escolheu o desafio de passar por esse autismo. Podes ler bastante, tem vários conteúdos para saber o que fazer. Podes buscar compreender. E a gente pode até tentar falar, deixa eu ver aqui no meu livro da linguagem do corpo. Deixa eu ver se ela traz alguma coisa sobre autismo. Se trouxer alguma coisa sobre autismo, eu já falo na segunda-feira que vem sobre essa questão. Enjoo, pneumonia, asfixia, intestinos, pressão, dor, gripes, anemia, vírus, celulite, costas, manchas, dedo,
artrite, vértebras, astigmatismo, labirintite. Não tem nada sobre autismo. Tá, mas eu posso ver o que eu consigo e outro dia a gente fala um pouquinho mais, né? O ponto é, ok, eu faço isso daqui, mas a questão é de eu não me colocar como essas situações são os que me impedem de entregar o meu melhor. Não, ali é o teu treino para que tu possa ir em frente para entregar o teu melhor. Margarete, eles são adultos, não deixa de sair e ter vida própria. É isso aí. Quando os filhos já são adultos, a gente fica impedindo eles de ter a própria vida. E aí não adianta, eles continuam nessa dependência. Eu faço pós, faço costura, limpo, passo cozinha. Isso aí, Andréia, não tem micha, lagartixa, olha aí. Apesar de todas as situações, tu faz todas essas, tu cumpre com todas essas atividades e muito mais. Show de bola, show de bola. Um ótimo exemplo aí de como é vencer a resistência e seguir em frente. Vamos lá, tem mais tema aqui ainda da resistência para a gente poder dar uma continuidade. Então, quanto mais próximas as pessoas forem dessa pessoa que está buscando sair da resistência, de forma mais bizarra irão agir e mais emoção colocarão por trás de seus atos. Então, estão tentando sabotá-la. A razão é de que essas pessoas estão conscientemente ou não lutando contra a sua própria resistência. O sucesso do recém-levado escritor torna-se uma censura para elas. E se ele conseguir vencer esses demônios, por que elas não? Percebam, esse é um dos pontos, né, de que as outras pessoas acabam também entrando na resistência, criando esses desafios para nos tirar, porque afinal de contas, tu tá saindo dessa questão, tu tá saindo desse espaço e ela não quer sair. Então, como ela não quer sair, ela precisa de alguma maneira criar uma maneira de te deixar mais tumultuada para que tu não preste atenção naquilo que tu veio para fazer. Em geral, os amigos próximos ou casais, até mesmo as famílias inteiras, deixam-se levar em tácitos acordos pelos quais cada indivíduo compromete-se inconscientemente a se manter atolado na mesma. Desculpa, gente, mas é que esse livro que eu tenho aqui, ele é um livro em PDF que foi tirado cópia e é fraquinho. É fraquinho a letra, então às vezes eu me atrapalho aqui. Não é a falta de óculos não, tá, André? Se manter atolado no mesmo lamaçal em que ele e seus colegas passaram a sentir tão confortáveis. A mais alta traição que um caranguejo pode cometer é saltar para fora do balde. E aí falo caranguejo porque o caranguejo é aquele bicho que eles se grudam uns nos outros. E na verdade, aquele que tá para sair, ele se gruda nos demais, ao invés de ele simplesmente soltar e seguir a sua vida. Porque se ele solta e segue a sua vida, os outros vão ver, opa, a gente pode fazer isso também. Mas eles não querem sair dali daquele lugar. Obrigado pelos presentes. Quero mudar de cidade onde não conheço ninguém para... Quero mudar de cidade onde não conheço ninguém, ok? Muda, verifica o que falta para te mudar. Qual é a resistência? O que te impede? Tu vai ser feliz lá na nova cidade? Por que precisa ser um lugar onde tu não conhece ninguém? Por que aí nesse lugar onde tu conhece? Ah, não, porque aqui as pessoas continuam me cobrando, continuam me julgando, ok? Lembra, lei do espelho, aquilo que os outros nos dizem que nos incomoda, se doeu, pega que é teu. Aproveita, são os mestres. Ah, não, mas se eles são muito chatos e tudo mais, se tu tá num campo que tu não consegue sair, então tá, então realmente busca sair para que tu saia desse tormento até tu conseguir ter uma musculatura para poder encarar esse tipo de chatice toda que eles colocam e aí aquilo não te causar mais nenhum mal. Mas faz o movimento. O artista deve ser implacável, não só consigo mesmo, mas também com os outros, uma vez vencida a resistência. A mudança primeira deve acontecer com a gente para vencer a resistência, é isso? Exatamente. Eu preciso primeiro verificar, eu estou com resistência à mudança por quê? Ah, porque eu vou ser feliz no outro lugar. Percebam? Quando a gente vai criando desculpas e mais desculpas e mais desculpas e eu continuo naquele ambiente que está ruim, significa de que ali a resistência está me impedindo de acessar o meu melhor. Então eu preciso perceber, opa, eu tenho que de alguma maneira fazer esse câmbio. Às vezes eu não preciso nem mudar de cidade, eu posso simplesmente mudar de bairro. Muda de bairro, já que tu de repente pode ser muito desafiador de mudar de cidade, muda de bairro, vai para outro lugar, arranja um espacinho e aí ali tu começa a reconstruir a tua vida, até tu ter um pouco mais de tranquilidade para poder então, quem sabe, alçar voos maiores.
Não é falta de óculos, aumenta o zoom das letras. Já aumentei no máximo, mas aí eu ia ter que ficar mudando aqui de um lado para o outro. Não pode voltar. O que eu botei aqui? Aqui. Passei demais. Aqui. Uma vez vencida a resistência, vamos lá, aqui alguém tinha falado dessa questão da resistência, né? Uma vez vencida a resistência, não pode voltar a puxar o seu colega que ficou preso pelas calças do arame farpado. O melhor que pode fazer por esse amigo ou amiga, ele próprio lhe dirá isso, se for realmente seu amigo, é pular o muro e seguir em frente. A melhor e a única coisa que um artista pode fazer por outro é servir de exemplo, de inspiração. Agora consideremos o próximo aspecto da resistência, os sintomas. Então vamos lá para os sintomas da resistência. Deixa eu só dar um galopezinho aqui e daqui a pouquinho eu já volto aí nos comentários. Então, resistência à procrastinação. Como ninguém aqui procrastina, imagina, né? Nem eu. Resistência à procrastinação. A procrastinação é a manifestação mais comum de resistência, porque é a mais fácil de racionalizar. Não dizemos a nós mesmos, nunca vou compor minha sinfonia. Ao invés disso, dizemos, vou compor minha sinfonia, só que vou começar amanhã. E aqui já começa, é sempre o amanhã. Né? Não, mas hoje eu estou cansado demais. Não, mas hoje eu já fiz demais. Não, mas hoje já não dá mais tempo. Não, mas vai levar muito tempo. É sempre o amanhã. Então aqui a procrastinação já começa nesse ponto. Segundo, parte 2 aqui da resistência à procrastinação. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. E aqui, gente, as pessoas que têm TDAH, que entram em depressão e tudo mais, elas são procrastinadoras. Por quê? Porque criam o hábito de ir deixando para depois e para depois e para depois. E aqui aquilo parece um normal. Só que o normal não é bom, porque aquilo está sempre pesando no meu inconsciente. Então eu preciso, uma das técnicas bacanas é a técnica Pomodoro. Eu preciso me colocar em pequenas atividades. Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, eu que tenho TDAH, já disse. Pega lá e lista. No dia anterior, lista todas as atividades que tem que fazer. Coloca em horários ali elas. Depois, esses horários, não coloca horários muito grandes. Coloca horários pequenos. 15 minutos de estudo. Estudou aqueles 15 minutos, mas coloca jornadas. Coloca 1 minuto de intervalo, respira, toma um gole d'água, depois mais 15 minutos, toma um gole d'água, depois mais 15 minutos. Depois olha tudo que tu fez, celebra. Aí tu começa a ir mostrando para o teu subconsciente como é bom cumprir as tarefas. Como é bom realizar tudo aquilo, ao invés de tu simplesmente fazer e depois tu olhar aquela lista de coisas, nossa, mas eu tenho mais isso, eu tenho mais isso, eu tenho mais isso, e tem a impressão de que não deu conta. E aos poucos tu vai calibrando a tua lista. Tu vai calibrando, opa, isso daqui já deu, foi o bastante, isso daqui não foi o bastante, isso daqui eu posso melhorar, isso daqui eu não preciso melhorar, aqui eu posso colocar mais itens na minha lista, aqui eu posso diminuir os itens da minha lista. Ok? Fica a dica. Sai, mosquinha. Já morei em 6 estados e tudo continua o mesmo, pois a mudança vem de dentro. Exatamente, André, exatamente. Aí que eu me refiro, né? Quando a gente começa a perceber de que não adianta me mudar para enxergar e ninguém mais me conhecer, porque se eu tenho o chip daquela situação para eu vivenciar, eu vou continuar atraindo onde quer que eu vá pessoas para me causar aquela dor daquilo que eu escolhi para vivenciar. Lembrando, gente, nós temos 2 propósitos exclusivos aqui. Ou eu vou causar algo, ou eu vou sofrer. Ou eu vou agir, ou eu vou receber a ação dessa outra pessoa. Só isso. E aqui o nosso papel é estar presente, percebendo. Alguém veio e te deu um soco. Como é que é sofrer o soco? Alguém tinha que causar aquele soco. Como é que é dar o soco? Sente, nossa, eu não gostei, senti ruim, beleza. Eu não gostei de ter recebido, beleza. Eu descobri então como não chegar onde eu quero chegar. Eu tenho condições de poder me arrepender e de buscar uma outra forma, de talvez não ofender muito uma pessoa a ponto de levar o soco, ou de talvez eu nem chegar a agredir isso porque eu vejo o quanto dói a pessoa que recebe. Gratidão de nada. Estou nessa fase, então. Está acontecendo movimentos contra de amigos e família. Quero mudar para outro país. Será que iria me atrapalhar? Tenho medo. Vamos lá, sente o medo. Acessa lá no meu YouTube, o Ho'oponopono Emocional, /Ricardo Snap Nogueira, e sente o medo. Nessa questão do medo, quando a gente sente o medo, toma consciência, a gente passa a desmistificar aquilo. Eu começo a ver, ok, vamos lá. Eu me lembro, eu já trouxe esse exemplo algumas vezes aqui. Quando eu vim morar em Porto Alegre, então,
desde pequenininho, meu pai dizia, não, entramos em Porto Alegre, fecha os vidros, tranca as portas, parará. E aí eu fiquei com aquele medo inconsciente arraigado. Quando eu vim morar aqui há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, comecei a caminhar na rua e eu tinha medo. Comecei a perceber um medo, eu não sabia do que era aquele medo. Claro, era o medo que estava no meu inconsciente, que estava emergindo. Aí eu trabalhei. Levei 10 dias trabalhando, sentindo todos os dias, vamos lá, medo, como é que é ser assaltado? Como é que é causar o assalto? Como é que é sofrer o assalto? Aí eu vinha na minha mente, vinha lá a possibilidade de eu ser esfaqueado, de eu ser surrado, de eu tomar um tiro, de me roubar as coisas, de roubar todas as possibilidades. No que eu sentia todas elas e ia tomando consciência, chegou um determinado momento, ok, é isso, é isso. Essa é a vida, essas são as possibilidades. Eu criei a possibilidade de sentir todas e disso eu pude ir em frente. Então, quando a gente tem medo de algo, e o medo é o nosso portal, o medo é o véu que impede eu acessar o meu melhor. Se tu tá com medo de viajar e de te dar bem lá, sem dúvida, tenho certeza que tu vai te dar muito bem. Sente o medo disso daí para que tu possa ir com confiança, com coragem. Coragem! O que você está lendo? Eu estou lendo o livro A Guerra da Arte, de Stephen Pressfield. Amei, quero poder ler também. Stephen Pressfield, A Guerra da Arte. É maravilhoso esse livro. Cheguei atrasado, mas cheguei. Beleza, Vinícius, o que importa é chegar. Tem TDAH, é horrível, é uma briga comigo mesmo o tempo todo. Não, não é horrível. Esse é o ponto, Regina. Não é horrível. Nós que temos TDAH, nós escolhemos ter essa situação, essa síndrome, essa doença, seja lá o que for, para que a gente tenha como aprender, como utilizar técnicas. Então, por exemplo, é horrível. Qual é o aspecto que é horrível? Não, eu procrastino. Então tá, trabalha a sentir a procrastinação. Começa a criar hábitos, como eu faço. Eu crio a agenda, coloco os horários, faço as atividades. Nem sempre eu cumpro. Não, pode ser às vezes que eu não cumpro. Busca uma outra forma, não briga contigo. O ponto é esse. O TDAH, assim como tudo nas constelações que eu aprendi, quer um espaço de reconhecimento, quer ser acolhido. Então pega as características mais importantes, se não tem lá no meu YouTube, lá no Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira, me escreve, Regina, me escreve qual é a característica que tu tem que tu acha insuportável, eu gravo um Ho'oponopono para ti e aí depois tu vai praticando. Quanto mais a gente vai praticando, mais eu vou dando espaço para essa emoção, mais ela vai deixando de ter força em mim. Outra coisa maravilhosa é tu pegar e simplesmente falar. Pega e começa a falar esse aspecto. Nossa, eu tô aqui, tô procrastinando. Tô procrastinando. Como é que é procrastinando? Não quero fazer isso agora. Não quero fazer isso. Esse é um dos lemas de quem tem TDAH. Não quero fazer. Não quero. Tem uma birra interna gigante. Eu não quero fazer. Vamos lá. Sente o teu não quero. Tem lá gravado também. Não quero fazer. Não quero agora. Quanto mais eu sinto esse não quero, mais eu tiro a força dele. Porque, na verdade, de alguma maneira, a gente criou um aspecto de chamar atenção através do defeito, através da falha. E esse é o ponto de que quando a gente tem um ego imaturo, a gente adora querer se vitimizar, a gente adora utilizar dessas doenças, características, seja lá o que for, para que isso seja a maneira de receber amor, para que isso seja a maneira de receber mais atenção. Mas por isso que eu digo, quando eu aprendo a me observar, quando eu aprendo a me amar, eu crio a autorresponsabilidade e a independência emocional das situações. E eu passo a perceber, ok, se for só eu aqui no mundo, quais são as tarefas que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa tarefa. Bora, se liga. E aí a gente começa a fazer, começa a ir desvelando todas as resistências que nos impedem de alcançar o nosso melhor. Tá? Então nunca esqueça, ver se eu falei todo aqui, o aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Eu falei do hábito. Nós não adiamos nossas vidas hoje, nós as adiamos até o nosso leito de morte. E aqui eu estou deixando de viver, eu estou simplesmente protelando, e vai chegar daqui a pouco e dizer, nossa, mas eu perdi todo esse tempo. Sim, eu estava simplesmente engolfado naquela procrastinação, naquela resistência toda. Nunca se esqueça, nesse exato instante podemos mudar nossas vidas. Nunca houve um momento, nem nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar o nosso destino. Nesse mesmo segundo podemos virar a mesa sobre a resistência. Nesse mesmo segundo podemos nos sentar e fazer o nosso trabalho. Então é importantíssimo a gente perceber que nós sempre temos o controle, nós sempre temos a condição, a característica, a qualificação para poder mudar. E essa resistência ela vem exatamente como um propósito, como
uma situação a mais para que a gente possa evoluir. Obrigado pelos presentes, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos compartilhamentos. Bora lá, vamos rumo aos 10 mil aqui. Vamos em frente aqui, Valen. Que mais? Obrigado pelos presentes. Valen Rosas presentes. Obrigado, Valen. Abraço poderoso, chocolate, café. Ei, obrigado, Débora. Rose, deu a hora de trabalhar. Queria ficar até mais. O dever me chama. Até breve. Vai lá, Rose. Beijo. Um ótimo dia para ti. Muito legal a sua live. Muito obrigado. De nada, Regina. De segunda a sexta-feira, 7h29 da manhã, estamos aqui. Bom dia, tenho que ir. Ok, vai lá, Fran. Tudo certo. Eu sempre acho que vou morrer e não faço o que tem que ser feito. Então, Neide, esse é o ponto. Ok. Vai, sente a morte. Sentiu a morte? Verificou, putz, eu deixei de fazer. Ok. Esse é um dos pontos mais importantes. A gente precisa ter em mente todo dia. Ok, e se eu morresse hoje? E se eu morresse hoje? E se eu morresse hoje? Eu teria feito tudo que eu tinha que fazer? Não, se eu não fiz tudo que eu tinha que fazer, o que faltou? E aí tu coloca na tua lista. Eu, por exemplo, se eu morresse hoje, agora, ok, tá tudo certo. Eu não devo nada a ninguém, não tem nenhuma outra coisa. Ah, gostaria de viver, mas completou o meu ciclo? Paciência, significa de que eu cumpri a jornada do que eu tinha para viver até aqui. Mas enquanto não completar o meu ciclo, eu digo que eu vou viver pelo menos até os 180 anos, tem muito chão pela frente, bora lá, aprender, experienciar, ensinar e domar a nossa resistência. Vamos aqui, vamos em frente. Resistência e sexo. Opa, ueba! Às vezes a resistência assume a forma de sexo ou de uma preocupação obsessiva por sexo. Por que sexo? Porque o sexo proporciona uma gratificação forte e imediata. Quando alguém dorme conosco, sentimos-nos sancionados e aprovados, até mesmo amados. A resistência diverte-se com isso. Sabe que nos distraiu com um suborno fácil e barato e nos impediu de fazer o nosso trabalho. Obviamente, nem todo sexo é uma manifestação de resistência. Em minha experiência, você pode saber pela intensidade do sentimento de vazio que sente depois. Quanto mais vazio você se sente depois, mais certeza pode ter de que a sua verdadeira motivação não foi o amor, nem mesmo a luxúria, mas a resistência. Vencido pela resistência para buscar uma satisfação carnal e não cumprir com aquela atividade que queria fazer. Não é preciso dizer que este princípio se aplica a drogas, compras compulsivas, masturbação, TV, bisbilhotice, álcool e consumo de todo produto que contém gordura, açúcar e álcool. Não é preciso dizer que esse princípio se aplica também, ou seja, todas essas outras compulsões de que eu preciso disso daqui, são atributos da resistência na mesma linha daquela compulsão sexual. Eu preciso ter essa relação, eu preciso encontrar a pessoa, eu preciso comprar algo, eu preciso beber. Ali estão sempre atributos da resistência te impedindo de poder acessar o seu melhor. Eu sempre acho que aqui, você me descreveu, maravilha, Neide, vamos em frente. Então, se tu já percebeu, opa, estou descrito nisso daqui, como eu posso mudar? Sente a resistência. Vai lá no meu YouTube, sente o Ho'oponopono emocional e vamos em frente. Mas eu não sei sentir, eu tenho medo de sentir. Então, espera que daqui a pouquinho vem a jornada praticando o Ho'oponopono emocional para que a gente possa sentir juntos, então. Outro aqui, resistência e problemas. Ei, quem nunca criou problemas para ser a sua resistência de desenvolvimento, de evolução? Nós nos metemos em confusão porque é um meio fácil de chamar a atenção. Os problemas são uma forma canhestra de fama. E aí eu busco o problema para... eu tenho muito problema. Ó céu, ó vida, ó azar. A saúde precária é uma forma de problema, assim como o alcoolismo, o vício em drogas, a tendência a se acidentar, todas as neuroses, inclusive o sexo compulsivo e aquelas fraquezas aparentemente inofensivas como ciúmes, o jeito crônico de estar sempre atrasado e a estrondeante música rap a todo volume em uma Supra 95 de vidro fumê. Qualquer coisa que chame a atenção por meio de Qualquer coisa que chame a atenção por meios indolores ou artificiais é uma manifestação da resistência. Pegou essa? Qualquer coisa que chame a atenção por meios indolores e artificiais é uma manifestação da resistência. Eu estou de novo aqui resistindo.
A crueldade com outras pessoas é uma forma de resistência, como a tolerância passiva da crueldade dos outros. Simplesmente ficar aceitando ali passivamente, mas é meu pai, mas é minha mãe, mas é meu filho, não, mas como ele é cruel, não, mas ele precisa disso. Não, mentira, gente, mentira. A gente está de novo cedendo à resistência para não buscar aquilo que cada um de nós veio fazer. Se não fosse assim, a gente não seria indivíduo, não seria uno. Cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós sente um cheiro, cada um de nós sente um sabor, cada um de nós ouve uma coisa, cada um de nós tem uma interpretação. Se não fosse assim, por que haveriam tantos de nós? Se fosse para a gente simplesmente continuar seguindo o que os outros estão dizendo ou resolvendo os problemas dos outros, qual era a necessidade de nós? Claro que existe um aspecto de que estamos aqui para servir, mas o servir dentro daquilo que o outro pede, dentro daquilo que eu estou a contribuir com o outro, não a eximir o outro da sua responsabilidade. Aqui é um divisor de águas fundamental. Eu não entendi as loucuras da minha mente, mas assistindo os vídeos sobre TDAH, aprendi que sou um TDAH. Maravilha, maravilha, bora! Bem-vinda! Bem-vindo ao time! E aí a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Bom dia, Giovana! Me descreveu, maravilha. Vamos lá, vamos em frente aqui. Mais um pouquinho de resistência. Vamos percebendo aí. Resistência à dramatização. E quem nunca dramatizou, né? Criar um melodrama em nossas vidas é um sintoma de resistência. Para que intervir anos de trabalho projetando uma interface de software quando você pode obter a mesma atenção levando para casa um namorado com uma ficha de polícia? E aqui vem um outro ponto, gente, trazendo a teoria adleriana, né? Nós vivemos numa sociedade que ela é acostumada a bonificar ou a punir. E nessa situação de bonificar ou punir, de acordo com o sistema familiar que tu tem, se não houve bonificação, tu acaba querendo chamar atenção através da punição. Então, exatamente como ele trouxe, para que eu vou desenvolver um software mega blaster maravilhoso se ninguém vai me elogiar depois? Mas se eu pegar um namorado ou uma namorada que tem ficha policial, todo mundo vai dizer, mas como é que tu traz essa pessoa para casa aqui, não sei o que lá. E aí eu vou me sentir visto, vou me sentir amado. Parece ser bizarro, mas é a mais pura verdade, gente, que a gente faz. Por exemplo, graças a eu não ter consciência do meu TDAH, desde a segunda série até o meu terceiro ano, todos os anos eu passei no colégio com recuperação. Todos os anos. Eu comecei lá com 2 recuperações, teve um ano que eu peguei 14. Peguei 12 recuperações de 14 disciplinas, só não peguei em religião e educação física. E aí chegava lá, fazia tudo aquilo, por quê? Porque, primeiro, quem tem TH é míope, ele não consegue enxergar o benefício. Para que eu vou tirar 10 agora se eu tenho até o final do ano? Ele não consegue enxergar essa situação de ganho. Segundo, não havia nenhuma bonificação. Se eu chegasse em casa com a nota 10, não fez mais do que obrigação. Agora, se eu chegasse com uma nota 0, Ricardo, que porcaria, onde já se viu, porque tu é um burro, porque isso, que aquilo, aquilo outro. Existe uma parte dentro de nós que se sente vista, que busca atenção a qualquer preço. E aí, nessa situação, aquilo, por pior que fosse, aparentemente, era a maneira como eu me sentia visto. Então, eu chegava lá no final do ano, tinha professor particular, tinha que ter a minha mãe ali ajudando, tinha que ter colegas ajudando, tinha pessoas envolvidas para então eu conseguir alcançar o êxito. Nunca foi burrice, tanto é que eu chegava lá no final do ano, às vezes eu tirava a nota 8, 8,5, 9, até 9,5 já cheguei a tirar, acho que uma vez tirei 10, com o conteúdo do ano inteiro. Bizarro, né? Completamente desnecessário. E é isso que a gente faz. Então, a gente precisa perceber qual é a estratégia que a gente criou. Se eu estou fazendo essa estratégia através do meu pior, tá ok, eu me arrependo disso. Eu escolho fazer diferente. Que foi o que eu passei a fazer depois. Digo, não, Deus, chega. Chega disso daqui. Eu queria ter a experiência de reprovar. Ok, quando eu estava na faculdade, comecei fazendo direito, reprovei 5 vezes em uma disciplina. Deu. Cansei disso daqui. Depois troquei para administração, nunca reprovei nenhuma disciplina. Estava sempre lá com as melhores notas. Eu disse, nossa, eu até sei estudar. Chegava e tirava nota boa desde o começo naquela matéria. Claro, eu encontrei o ponto, encontrei a maturidade, aprendi a ter autorresponsabilidade. Aí o bagulho fluiu, o que foi? Parabéns, você interage muito bem conosco. Obrigado pelo feedback. De nada, Neide.
bom dia, Andréia. Ok, preciso trabalhar, vai lá, um ótimo dia. Como buscamos situações e coisas para fugir de nós mesmos. É impressionante, né, Cleide? É impressionante a quantidade de coisas. Eu escondi o boletim para não levar uma cinta nas pernas. E aí, mas percebe, André, tu escondia para não levar cinta, mas não mudava, ou seja, havia uma parte que sentia o prazer de ficar com medo daquilo. Mas o medo daquilo significava que tu ia ter a atenção do teu pai, mesmo que fosse por uma cinta nas pernas. Esse é o ponto bizarro de que a gente faz. E a gente precisa depois ver, opa, ok, eu escolhi isso daqui, descobri como não chegar onde eu quero chegar. E o teu pai, como algoz, provavelmente também já havia recebido a cinta nas pernas, como no filme A Cabana, lembra do filme A Cabana? Onde o pai dele também apanhava, e como o pai dele apanhava, descontava nele. O mesmo, esse ciclo vem. E aí a gente precisa ver, tá, eu descobri como não chegar onde eu quero chegar. Eu quero escolher uma outra forma. De que outra forma? De que outra forma? Bem-vinda, user 6460, blá blá blá. Vamos lá, estamos falando sobre Resistência, do filme A Guerra da Arte, aí, de Steven Pressfield. Então, às vezes as famílias inteiras participam inconscientemente de uma cultura de dramatização. As crianças enchem os tanques de combustível, os adultos armam os estágios e toda a nave espacial salta para um episódio alarmante para o outro. É a tripulação sabe como mantê-la em movimento. Se o nível de drama cai abaixo de um certo patamar, alguém trata de agir para intensificá-lo. O pai se embebeda, a mãe fica doente, Jane aparece na igreja com uma tatuagem nos Oakland Raiders. E aí ele diz, é mais divertido que o filme, né? E funciona. Ninguém realiza absolutamente nada. E é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente está querendo sair, desconectar daquele sistema familiar, alguém vem e cria esse furdunço todo para, não, todo mundo tem que ir. Deixa a pessoa. Escolha, livre-arbítrio. Não foi ela que fez? Ok, beleza. E para e observa. Se eu for lá para falar isso daqui, o que eu estou deixando de fazer que diz respeito a mim, a minha jornada? Fica só com essa pergunta. Ok, se eu for lá atender todos esses aspectos, o que eu estou abrindo mão de mim? Por que eu estou co-criando essa situação no meu sistema familiar de ter problema para eu não dar atenção a mim no quê? E aí a gente para e olha, é isso. Então tá, então vai, ou primeiro resolve a tua atividade, ou resolve essa outra atividade, mas já sabendo que tu precisa terminar para resolver a tua atividade. É normal em uma situação a gente ficar achando um monte de respostas e um monte de interrogação? Sim, a gente precisa ir vendo a interrogação, mas aí traz para o corpo. Traz bem para o corpo. Ok, estou com essa dúvida, mas o que isso me quer fazer sentir? Qual é o propósito? Qual é a emoção? Qual é o sentimento que eu estou buscando? Qual é o desafio que eu estou passando? Quando eu fico só nas dúvidas, nas perguntas, eu estou utilizando a resistência através de questionamentos. E eu não estou querendo realmente encontrar respostas, eu estou simplesmente arranjando uma perpetuação da dúvida. E aí, quando não vem a resposta, a gente precisa criar o tempinho de silêncio. Começa a criar o teu tempinho de silêncio. Fica lá 5 minutos, 10 minutos. Faz a pergunta, ok, o que pode ser isso daqui? E deixa vir. Pede, corpo, subconsciente, meu eu superior. O que é essa situação? Não, mas não vem. Então busca ajuda. Busca alguém que possa uma terapia, que possa te ajudar a compreender essa situação. Para que daí tu possa sair desses montes de dúvidas que a gente fica colocando dentro de nós. Bom dia, Tereza. Ouvi uma psiquiatra falar que muitas mulheres que não engravidam direito é uma forma de chamar a atenção. Não engravidam direto é uma forma de chamar a atenção. Sim, é uma possibilidade, sim, de ser isso daí. Elas querem chamar essa atenção. Mas também existe um outro aspecto da questão do controle, né? E algumas vezes existe também nessa situação o medo de não ser perfeita. Então, por exemplo, se ela engravida, significa de que depois ela vai ter que cuidar. Mas se ela não se ama, se ela não se acha capaz, será que ela realmente vai querer dar conta? Então, se ela tem medo de dar conta, ela provavelmente não vai querer engravidar. Porque, afinal de contas, depois ela vai ter que ser uma boa mãe, ela vai ter que fazer tudo isso daí, ela talvez tenha que abrir mão da carreira dela, e às vezes acaba sendo pega de surpresa nessas situações, né? Ou quando a gente convida, que engravida direto, né? Ou quando a gente convida porque o ato da gravidez, gente, é o ato dos dois. Não é só da mulher, é um ato dos dois.
O homem também tem que estar pronto ali, o homem é quem define o sexo, se é menino ou menina, e tem que ser um ato de estar pronto, ok, estamos prontos para trazer mais um filho para o mundo. Aí nessa situação, ok, a gente pode relaxar. Tanto é que muitas vezes o que acontece? Depois que aquela mãe acaba adotando uma criança, ela acaba engravidando. Por quê? Porque ela relaxou daquela situação do cuidado. Não, mas será que vai nascer perfeito? Será que não vai nascer perfeito? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Já tem ali, já mostrou. Ela já tranquilizou a partir daquele tempo de convívio e tudo mais, de que ela tem a capacidade. E aí ela, plim, acaba se tornando mãe. O meu melhor, e mesmo assim ainda acho que não sou uma boa mãe, mas sofro muito com isso. Ok, Neide, começa a valorizar os pequenos atos que tu faz. Tu não sabe fazer uma comida, tu não sabe dar uma atenção para os filhos, tu não sabe dar amor, tu não sabe, sei lá, costurar um botão. Começa a valorizar os pequenos atos de mãe que tu faz. E algumas vezes é até sendo uma boa profissional na área que tu tens, realizando bem a tua atividade. E aí a gente começa a se perceber e perceber de sair desse julgamento. Porque senão o que acontece? Tem um outro livrinho muito bacana, John Garriga, Onde Estão as Moedas? Eu não tenho ele aqui. Onde Estão as Moedas? Tá? Ele tem no YouTube, tu pode acessar lá e ouvir. Ele fala dessa questão. Quando eu não acolho as moedas dos meus pais, ou seja, quando eu não acolho a vida que eu recebi deles, que foi o melhor que eles puderam me dar, eu vou buscar no meu companheiro ou companheira. Depois, quando esse companheiro ou companheira não me deu, eu vou depositar isso nos meus filhos. Aí eu abro mão de ser a mãe, de ser a esposa, para ser a mãe, a salvadora. E nessa situação, eu faço numa barganha. Eu estou querendo dar tudo, me envolver com as vidas dos meus filhos para que eles me deem esse local de importância, porque eu não consigo me dar. Então, de novo, aprende a te observar. Tu vais aprender a te amar, tu vai aprender a ter autorresponsabilidade. E tem um outro aspecto muito importante aqui, Neide. Saiba, se tu fizeres tudo ou se tu não fizeres nada, alguma dor tu vais imprimir nos teus filhos. Eu já atendi os dois extremos. Eu já atendi uma cliente de que os pais dela fizeram tudo por ela. E quando ela tinha 18 anos, eles morreram. Ela disse, meu Deus do céu, eles me criaram numa bolha. Eu não sabia o que era a vida. E depois que eles morreram, eu vi que a vida era cruel. Não, não é que a vida era cruel. Eles simplesmente tentaram dar o melhor deles, tentando proteger. Estão vendo que o excesso de proteção não resolve, assim como o excesso de punição. Então não é na bonificação e na punição, mas sim ensinando, ensinar ao próximo a pescar, a fazer, pensando sempre, uma das coisas que me ajudou muito, sempre é, ok, e se eu morresse hoje? E se eu morresse amanhã? Meus filhos saberiam se virar, eles saberiam fazer a comida, saberiam arrumar a roupa deles, saberiam trabalhar em alguma coisa? Saberiam ter as suas respostas? Então esse é o ponto que tu deves te colocar. Até que ponto eles conseguem ter autonomia? O bom líder, a boa mãe, o bom pai é aquele que pode estar ausente. Ele não precisa estar lá, ele pode estar lá como um curador, uma pessoa que está lá para simplesmente trazer alguns questionamentos, como um mentor que traz alguns questionamentos para que essa pessoa veja esse caminho ou esse caminho e ela escolha. Algumas vezes nós temos que deixar realmente eles passarem pelos tombos, pelos pialos, pelas dores, porque somente através da dor a gente cresce. Não foi assim que a gente cresceu? Por que eu vou evitar tudo? Aí vem aquela velha máxima, aquela velha, velha frase máxima, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Então, o que eu estou querendo criar? Eu estou querendo criar homens fracos, mulheres fracas, ou eu quero criar homens fortes para eles tornar os seus, como homens fortes, os tempos difíceis em fáceis? Vamos lá, nós estamos aqui para ensinar, para crescer, para evoluir. Mas também, Ricardo, pode ser chamado de não ficar sozinho. Pode ser um chamado de não ficar sozinho. Também pode ser, né, nessa situação. E esse é o ponto, a gente teme ficar só. A gente liga a televisão, a gente liga a música, a gente está sempre envolvido com um monte de coisa. A gente precisa aprender, não, eu comigo mesmo, para que a minha presença junto com as outras pessoas seja a cereja do bolo, seja melhor ainda. Não seja uma questão de que, eu preciso estar com pessoas. Não, ninguém precisa estar com pessoas. Jesus, por exemplo, ele saía todo o tempo, ia lá e meditava na caverna
na caverna buscava essa reconexão para depois ele voltar e estar a serviço curando, trazendo uma palavra, trazendo parábolas para que mais pessoas pudessem compreender o que é a vida e a jornada da vida. Bom dia, como trabalhar a falha, erro na atividade? Ansiedade. Então, eu tenho lá no meu YouTube, Ho'oponopono Emocional, Ricardo Snap Nogueira, tem ansiedade. Trabalha lá a ansiedade, trabalha também, verifica qual é a outra característica que tu pode estar sentindo. Não sou bom o bastante, ou não consigo resolver, não consigo ter condições. Verifica qual daquelas emoções pode se encaixar. Tem mais de 90 lá, e se for alguma diferente delas, me manda qual é a emoção que eu gravo para ti, tá, Sheila? Mas o que é o ponto importante aqui? O ponto importante é a gente perceber, o erro ele não é um erro, ele é, como Thomas Edison diz, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu quero chegar. Então eu preciso perceber que aquela forma que eu realizei a atividade, ok, eu não cheguei, então o que eu tenho que mudar? E se eu não sei, eu pergunto para alguém, vamos lá, fulano, beltrano, cicrano, o que eu devo mudar aqui? De que outra forma eu posso fazer? E aí tu vai e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. É esse o papel da nossa alma. A gente cai cerca de 1000 vezes até alcançar o equilíbrio, mas eu tenho que estar continuando. A gente já não nasceu sabendo de tudo. Aquilo que eu tenho que falha, que eu erro, significa a oportunidade que eu tenho para desenvolver uma habilidade, onde eu aprendo isso, eu experiencio e depois eu posso ensinar. Beleza, eu aprendi, eu experienciei, agora eu estou ensinando as outras pessoas como seguir em frente. E esse pode ser um portal, digamos assim, ou uma jornada que tu possa ter a fazer nisso que hoje tu diz que tu não consegue fazer e que fica com muita ansiedade. E essa ansiedade significa um excesso de controle, de não querer assumir o agora e verificar de que tu estás errando. E ok, tá tudo certo, faz parte, para que depois tu possa ir adiante. Em caso de gravidez não planejada, gravidez não planejada significa de que no nosso subconsciente, ao meu ver, a gente estava pronto, né? Eu já passei por isso. Meu primeiro filho foi uma gravidez não planejada. Eu digo, bora, vamos lá. Se veio para nós aqui, vamos em frente, vamos fazer acontecer e vamos ver o que vai dar nessa jornada. E hoje eu digo, que bom que eu tive ele com os meus 24 anos e hoje é um baita de um guri aí, que parceiro. E também sou um pouco novo aí, então a gente consegue desfrutar de bons momentos juntos. Que live fantástica, acabo de descobrir um grupo igual a mim. Maravilha, Regina, bem-vinda. Qual a explicação sistêmica? Juliana, eu posso verificar. Eu não tenho muito, não me recordo bem dessa questão do que seria, né? Mas normalmente tem um dos aspectos, por exemplo, quando a gente tem filho cedo, né? Pode ser um aspecto de que eu estou repetindo um padrão familiar, onde alguém lá atrás já teve também um filho cedo, e aí eu sistemicamente, por pertencimento, passo a ter. Eu tenho uma amiga numa cidade de que a avó dela teve filho com 16 anos, a mãe dela teve filho com 16 anos e ela com 16 anos também engravidou. Então essa situação é um pertencimento, uma fidelidade sistêmica de querer trazer a vida rapidamente. O ponto é, para que essa continuidade não siga, ela poder honrar, olhar e dizer, ok, querida avó, querida mãe, querida bisavó, obrigado por tudo que vocês viram, mas eu escolho fazer diferente. Eu não preciso seguir esse padrão. Existem outras maneiras da gente continuar se amando, a gente continuar sentindo pertencente a esse ciclo familiar. E a gente pode ir em frente nessa questão. Existem outros aspectos também de que algumas vezes aquela criança já está pronta para nos trazer a experiência do que a gente está buscando evoluir. Às vezes aquele filho ou filha precisa ser o ponto de maturidade. E outro ponto, né? Eu acredito que nada é por acaso. Então, se surgiu, ok, significa que está pronto e a gente poder perceber qual é o desafio que eu tenho para superar aqui. Ok? Espero ter ajudado, Juliana. Verdade, sempre me cobro muito, mas tenho aprendido a valorizar. O que faço, isso me faz bem. Exatamente, Cleide. Esse é o ponto, né? Se observar, a gente aprende a se amar e aí com autorresponsabilidade eu consigo valorizar aquilo que eu estou fazendo. Acredito que seja medo mesmo crônico. Então vai lá, chega lá, Sheila. Vai lá no meu Ho'oponopono Emocional Ricardo Snap Nogueira no YouTube e trabalha medo. Medo, sente, quanto mais tu sentir o medo, quanto mais tu verbalizar esse medo, mais fraco ele vai ficar em ti. A gente precisa trazer consciência. Ok, agradecida de nada, também acho.
Eu tinha medo de ser psicopata, ok? Sente medo, sente como é que é ser psicopata, como é que é causar a psicopatia, como é que é sofrer a psicopatia. Tudo, absolutamente tudo a gente está aqui para sentir. Obrigado, Juliana, de nada. Vamos lá, mais um pouquinho aqui então. Mais um pouquinho de resistência, gente. Falta só mais alguns aqui. Vamos lá, a gente já está no nosso horário aqui, mas eu não vou deixar de falar aqui sobre esse aspecto hoje, então. Resistência e automedicação, né? Quem nunca achou que a automedicação era a chave de todas as coisas? Então, você que regularmente ingere qualquer substância controlada ou não, cujo objetivo é liberar depressão, ansiedade, etc., ofereço-lhe a seguinte experiência. Certa vez trabalhei com um redator em uma grande agência de publicidade em Nova York. Nosso chefe costumava nos dizer: invente uma doença. Crie uma doença, dizia, e poderemos vender a cura. O distúrbio de déficit de atenção, TDAH, distúrbio de efeito sazonal, distúrbio de ansiedade social, não são as doenças, são as táticas de marketing. Não foram os médicos que descobriram, foram os publicitários, segundo ele. Foram os departamentos de marketing, foram as indústrias farmacêuticas. A depressão e a ansiedade podem ser reais, mas também podem ser formas de resistência. Quando nos entupimos de remédios para apagar o chamado de nossa alma, estamos sendo bons cidadãos e consumidores exemplares. Estamos fazendo exatamente o que os comerciais de TV e a cultura pop materialista nos induz a fazer. Para a lavagem cerebral a que nos submetemos, a que somos submetidos desde o nascimento, ao invés de aplicar o autoconhecimento, a autodisciplina, a gratificação protelada e o trabalho árduo, nós simplesmente consumimos um produto. E aqui, gente, vem a nossa busca pela pílula mágica, né? Muitos de nós querem a pílula mágica, não quer passar, mas a jornada de autoconhecimento é uma jornada de esforço. Só que é uma jornada de esforço que nos traz a independência. Então a gente precisa, sem sombra de dúvida, aprender a observar. Opa, eu tô aqui, como eu já disse, tô com TDAH, beleza. Aqui eu tenho a tarefa para casa. Esse é o meu trabalho, por algum tempo, buscar técnicas para que eu possa superar, para que eu possa ir em frente todas as características. Tô com ansiedade, tô com depressão. Não adianta tomar como TDAH, tomar uma Ritalina ou tomar um ansiolítico, não sei o que lá. Isso só inibe de sentir. E aí, gente, as nossas emoções, os nossos sentimentos são como bola de neve. Aquilo que eu vou negando, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai impregnando nas outras áreas. Ele começa na área pessoal, começa na profissional, vai para familiar, vai para minha qualidade de vida. Quando eu vejo, eu tô todo engessado e eu tenho que parar e romper esse ciclo todo para poder ir em frente. Então, não te atira em todo remédio. Tô com dor de cabeça, simplesmente não, já vou lá tomar. Não, tô com dor nas costas, tomo remédio. Não, percebe? Tô com dor aonde? Tô com dor nos ombros? O que eu tô querendo controlar? Tô com dor no pescoço? Qual é a minha rigidez? Qual é o meu orgulho? Tô com dor de cabeça? Qual é o tipo de pensamento que eu tô exacerbadamente tendo? Aí eu começo a compreender o meu organismo como um todo e começo a ir em frente. Eu já falei, tem uma das lives lá gravada no YouTube sobre dor de cabeça, enxaqueca e AVC. Então, acessa lá para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão. Vamos ver o que mais aqui. Ricardo, o quântico foge um pouco das ideias da nossa conversa. Mais ou menos, André, mais ou menos. Porque tudo faz parte desse grande campo, né? Aprender, experienciar, ensinar. Então, quando a gente sente esse campo todo, e o quântico traz o princípio da fenda dupla, por exemplo, né? Que eu acho que é o que tudo busca, que é o que as constelações trazem também. A princípio da fenda dupla é a partir daquele elemento que ele é observado, ele muda. A constelação traz exatamente isso. Para onde que eu estou olhando? No que eu vou e percebo que eu estou olhando, mudo. O Ho Oponopono traz isso. Tudo que está fora está dentro. Aquilo que eu estou observando está dentro de mim, até eu encontrar a tela vazia. E quando eu encontro a tela vazia, eu aprendo a co-criar. Então esse quântico está bem integrado junto com tudo isso que a gente faz. Amo o Ho Oponopono, mas não pratico com frequência. Vou no teu YouTube e praticar mais. Beleza, Cleide? Bem-vinda, bem-vinda. O meu Ho Oponopono é um pouquinho diferente, porque o que acontece? Eu não conseguia simplesmente, através das frases, eu juntei vários aspectos, né? Eu não conseguia praticar o EFT, Motion Freedom Technique, através dos tappings, onde eu fico fazendo afirmações. Eu me desconcentrava nos tappings. Mas ao mesmo tempo eu sentia que aquilo ali tem uma jogada que faz sentido, principalmente quando diz eu preciso fazer 2 vezes por dia. Tem um outro aspecto, quando eu fiz a formação em florais de Bach, que ele dizia, não basta eu pingar as gotinhas, eu preciso pingar as gotinhas, eu preciso ter uma afirmação.
O Joe Dispenza, através do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e um outro curso que eu fiz com ele, traz essa questão de que eu preciso ir sentindo, tomando consciência. O Ho Oponopono do Rio Lane também traz essa questão de que tudo que está fora está dentro. Ele fechou um hospital psiquiátrico praticando apenas o Ho Oponopono nele. Então lá eu juntei alguns conceitos. Esse da fenda dupla. Agora sim eu te vejo. Emoção, eu te dou um bom lugar, que é o espaço da constelação. Eu te amo, que é o do Ho Oponopono. Depois eu trago, esvazio do corpo para que a gente de alguma maneira consiga fazer um movimento disso daqui e libero, né, que é o princípio do universo. Tudo que está em cima está embaixo e sempre existe uma consciência acima de nós. A gente sempre tem um professor, sempre tem alguém maior. Então pega aquela energia, aquela emoção toda que toma consciência e libera, entrega ela a uma consciência maior. À medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos reafirmando e reverenciando essa consciência universal que já nos habita, que está em nós, age através de nós e para nós. Então, por isso que eu criei essa maneira do Ho Oponopono emocional, para que a gente possa sentir, verbalizar toda essa situação, conversar, dar um bom lugar para aquela emoção e liberar ela para poder seguir em frente. Espero que tu goste lá. Dor nos pés, qual o significado? Boa pergunta, Cleide. Vamos ver aqui, pés, rapidinho. Ih, já está no nosso horário aqui, gente. Vamos ver se eu consigo ver rapidinho aqui para ti e a gente consegue ir adiante. Pernas, pés, 127, pés. Pés, eles mostram o quanto compreendemos de nós mesmos, das situações da vida e sobre todas as pessoas envolvidas. Quaisquer problemas nos pés simbolizam que a pessoa não está esclarecida quanto aos rumos a seguir. Não aceita as limitações. Precisa compreender que para ser melhor precisa ser perseverante e ter mais conhecimento técnico da vida. Saber lidar com seres humanos requer muita habilidade e amor. Os bons são aqueles que começam caminhando cautelosamente para conhecer melhor o seu território e depois passam a dar passos mais largos porque então conhecem seus limites e suas potencialidades. Agindo assim, não dão margem a frustrações. O limite está dentro de cada um. Portanto, quanto maior for o seu sonho, maior terá de ser o seu interesse e esforço para realizá-lo. Saiba, portanto, onde pisa. De qualquer forma, todo ferimento ou dores que ocorrem nos pés simboliza pessoa que reage de maneira infantil frente a certos problemas e não consegue perceber que está sendo imatura. Quanto mais você soltar as pessoas e os acontecimentos e não se deixar influenciar pela pressão de pessoas autoritárias e ansiosas, mais seus pés se tornarão resistentes e firmes. Caminhe no seu tempo, mas persista com seus planos. Cresça. Então, nessa questão, tu pode fazer lá no Ho Oponopono emocional, pode fazer o não consigo, o não quero, né, que traz dessa questão dos pés, de que não quer assumir a autorresponsabilidade. Eu não consigo fazer, depois vem, eu não quero fazer. E aí quando a gente começa a perceber de que eu rompi essa situação, tu começa a ir assumindo cada vez mais aonde tu tens condições de seguir em frente. Percebendo também esse ponto aonde o próprio autoritarismo, como é que é causar autoritarismo, como é que é sofrer, tem lá também gravado. Então sente essas habilidades para que tu possa aos poucos ir te despindo do que te impede ser o teu melhor e poder ir em frente. Espero ter ajudado, Cleide. Não fale para as pessoas não se medicarem. A depressão leva ao óbito. TDAH não é uma emoção. Não estou dizendo para não se medicar. Eu estou dizendo que as pessoas, quando elas buscam simplesmente diretamente a solução, a maior parte, Lili, a maior parte de nós, eu por muito tempo fiz isso daí. Eu por muito tempo simplesmente tinha uma dor nas costas, buscava um Dorflex. Tinha dor de cabeça, buscava o comprimido para dor de cabeça. E aí eu deixo de compreender o meu corpo. Não estou dizendo que não deva procurar um médico. Deve procurar um médico. Existem alguns momentos, como o próprio Augusto Cury diz, existem algumas fases dessa questão de depressão e ansiedade que elas são em 3 ciclos ali que eu preciso estar muito atento. Eu preciso ter a questão genética e metabólica. Existem algumas vezes que o metabolismo ele está precisando de um químico. Eu preciso daquele químico para eu poder regular. Mas outras vezes não é só o químico. Eu não preciso entrar no químico e dizer, seus problemas acabaram. Esse é que é o ponto que eu digo que está errado.
Não basta eu simplesmente aceitar aquele químico e dizer, não, agora eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais me conhecer. Mentira, nós estamos aqui para nos conhecer e para evoluir. Aquele químico, ele está para nos ajudar a amenizar, a fazer uma regulagem química. Por exemplo, quem tem DH, ele tem déficit de ondas alfa, tem déficit de hormônios que trazem, tem um pensamento mais lento, e tudo isso traz dificuldade para essa pessoa conseguir captar e se expressar. Não estou dizendo que TDAH é uma emoção, estou dizendo que TDAH ele tem junto algumas emoções e que eu preciso trabalhar, tomar consciência delas para eu poder ir em frente, para eu poder evoluir. Então, primeiro aspecto tem essa questão química. Ok, mas eu não preciso me render e ficar, não, eu tomei o remédio e resolveu. Outro aspecto é da personalidade. Quais são as privações, abusos, fobias e tudo mais, que aqui é o aspecto que cabe a cada um de nós para poder fazer. Outro é o aspecto socioprofissional. O que o meu ambiente me gerou em mim, tá? O meu ambiente me gerou nessa depressão, meu ambiente me gerou um contexto. Eu preciso, em um primeiro momento, de novo, eu posso buscar. Se faltou uma regulagem química, busco, mas eu preciso me observar. Aonde que eu não estou dando limite? Aonde que eu não estou dizendo para-te quieto para aquelas outras pessoas que simplesmente estão se abusando, ou eu estou permitindo ser abusado? Ou o meu estilo de vida, aonde que eu estou buscando ali de alguma maneira entrar em jornadas exacerbadas para querer ser visto, querer ser reconhecido, para ter o carro, ter o status, ter o seja lá o que for. Então, é esse o ponto que eu trago. A gente não precisa utilizar como o brasileiro, não é à toa que surge uma farmácia a cada esquina, é o povo que mais se automedica. E por que a gente não utiliza um pouquinho da cultura oriental? Por que a gente não olha uma medicina chinesa, uma Ayurveda, onde enxerga o ser humano de uma maneira integral? A medicação é importante, ela resolve, sim, ela resolve, ela auxilia, mas eu não tenho que me basear nela para deixar de me observar. Esse é o ponto que eu chamo a atenção. Eu tomo medicamento para dores de cabeça, tenho crise de enxaqueca, isso por qualquer... Então, Débora, olha lá, aqui eu já falei, tem lá gravado, acessa lá no meu YouTube, já tem gravado lá sobre dores de cabeça, o que a Cristina Cairo fala sobre essa questão, né? Então a gente passa a perceber, opa, por que eu tenho? É o controle, por que eu estou controlando tudo, de novo? E aí, de novo, eu entro em irritação com as outras pessoas e nem noto. Então eu preciso ir percebendo essas situações. Qualquer motivo. Pessoa que é motorista de ônibus tem dor de cabeça. Não sei se é uma regra, né? Não sei se é uma regra, talvez seja uma característica, uma situação. A psicossomática é importante para entendermos que está acontecendo, mas é complexo. É mais complexo que isso. Sim, sem sombra de dúvida. E aqui eu não estou querendo impor nenhuma situação, Lili. Eu estou trazendo a minha experiência do que eu vivi, tá? A minha forma de viver, a minha forma de raciocinar é essa. Eu não estou estimulando as pessoas a não utilizarem. Eu estou dizendo que elas devem sim buscar ainda assim o autoconhecimento. Mas pode ser que tu tenhas uma outra linha de que tu acha que primeiro é o remédio e tudo mais. Respeito, cada um tem a sua maneira. Não estou querendo provar nada para ninguém. Estou compartilhando a minha forma de pensar, a minha forma de agir e como eu ajo na minha vida. E cada um vai buscando a sua maneira. Qualquer dia poderia falar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá. Não é assim, não se define o significado das coisas. Dor no pé para uma pessoa é diferente para outra. Bom, Lili, de novo, né? Eu não estou querendo trazer a verdade absoluta e aqui tu está querendo dizer isso daqui é receita de bolo, tem que ser assim, ser certo, ser errado. Observa onde é que está o teu controle. Por que todo mundo tem que seguir a tua verdade é uma verdade absoluta? Por que qualquer outra situação não pode ser aceita? Abre um pouquinho teu leque. E se fizer sentido, por exemplo, o livro da Louise Hay, onde ela trazia os sintomas, para mim não fazia sentido. Mas o livro da Cristina Cairo fez sentido, onde várias vezes as emoções eu me identifiquei. Nós estamos aqui para poder evoluir. Então, abre um pouquinho teu leque. Busca outras possibilidades. E se o que o Ricardo estiver trazendo te fizer sentido? E se não fizer sentido, começa tu a te observar. Verifica desses livros e tudo mais. Não, eu já olhei e em mim não fez sentido. Ok, então tu tem um depoimento de que em ti não serve, assim como o da Louise Hay não serviu para mim. Mas a gente não pode ser taxativo. Nada é 100% certo ou errado. As coisas estão, elas têm um pouco, né? Para que eu possa crescer, eu preciso juntar o yin e o yang, buscar o que tem de certo disso, o que tem de errado e ver de que outra forma a gente pode fazer para evoluir. Ei, gente, já estourei demais aqui meu termo. Verdade, o quântico mostra o princípio do observador, quanto podemos observar e mudar a situação. Sim.
Precisa colocar no contexto da pessoa, não basta ver o significado macro. Bom, aqui é a opinião, né? Qual o livro? Esse livro aqui que eu falei é o da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. Ok? Obrigado por esclarecer sobre os pés, realmente me identifiquei. Ó, tá vendo, Lili? Às vezes as pessoas se identificam, às vezes não, talvez seja o teu caso. Sem dúvida que o autoconhecimento é fundamental, mas existem casos de medicação que é necessário. Sim, já falei isso daí. As pessoas têm muito medo e preconceito com medicação psiquiátrica. Não é questão de medo, ao meu ver, na minha opinião, eu acho que não é medo e preconceito com a medicação, é medo e preconceito em buscar a terapia, buscar o psiquiatra, buscar o terapeuta, buscar o psicólogo. Por quê? Porque acham que é coisa de louco, e não é coisa de louco, gente. Se tu vai pra academia, tu não busca o personal trainer, se tu quer estudar mais, tu não busca professores que saibam aquele domínio, se tu quer dominar as tuas emoções, tu precisa buscar alguém que tenha estudado sobre aquilo, que tenha vivenciado sobre aquilo para poder te orientar. E é esse o papel do psiquiatra, do psicólogo, dos terapeutas. São pessoas que estudaram sobre aquilo, que vivenciaram e que estão lá para te ajudar nessa situação. Então, eu acho que não é tanto a questão da medicação, né? Acham que algumas vezes, não, eu vou, é que nem a hipnose. Não, eu vou lá na hipnose e o cara vai fazer pintar e bordar dentro de mim. Não, são técnicas, infinitas técnicas, e tu vai precisar encontrar alguém que possa te dar a segurança para isso. Preciso tomar com lado falar sobre esse tema. Sim, estou trazendo aqui o contraponto apenas. Tranquilo, Lili. Somos corpo e alma, espírito. Antigamente depressão era frescura. O remédio não muda a maneira de ver. Antigamente tudo era frescura, né? O próprio TDAH, antigamente era frescura. Não, é preguiçoso. Não é questão de preguiça. Realmente tem uma parte que tem uma deficiência que precisa ir em frente. Bom dia. Sempre que minha mãe fica doente, eu fico igual. Até os remédios receitados são os mesmos. Vamos tomar o café com pão e relaxar, beleza? Isso mesmo, saúde mental ainda está abrindo esse caminho. Exatamente. Ok, ladies and gentlemen, obrigado a todos e a todas pela parceria, obrigado pelos comentários, obrigado pelos presentes, obrigado pelas opiniões positivas, contrapontos, tudo faz parte. Estamos aqui para crescer, agregar todas as situações, tudo faz parte sempre. Então, obrigado a todos e a todas, nos vemos amanhã às 7h29, vamos falar sobre relacionamentos, ok? Beijos e abraços, um ótimo dia, até amanhã, fui! Já tinha visto você aqui, mas nunca parei da live. Hoje parei e amei assistir com frequência. Beleza? Segunda a sexta, 7h29 da manhã. Obrigado. Cheguei agora mais uma vez. Valeu, gratidão. Obrigado a todos. Gratidão. Dia de luz, obrigado. Nota 10. Tenha um bom dia. Um ótimo dia para todos, para todas. Uma live nova para mim. Porém fantástica. Que bom. Segunda a sexta-feira, 7h29. Bora. Cai para dentro. Tchau. Ótimo dia.